Bem, eu vou conversar agora com a cirurgiã plástica Alessandra Barros. A cirurgia plástica continua tendo uma demanda imensa e o Brasil é um dos campeões mundiais. Doutora Alessandra, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Prazer é meu, Mauro. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui discutindo com você sobre um assunto que eu gosto muito, que é a cirurgia plástica. Bem, depois da pandemia, que naturalmente deve ter diminuído bastante, a demanda voltou como era antes ou maior? Nós tivemos aquele período de recesso, né, em que as cirurgias foram suspensas, mas, para nossa surpresa, o volume de cirurgias plásticas aumentou muito depois que as autoridades liberaram as cirurgias. E eu acredito que seja por conta de as pessoas começarem a se olhar um pouco mais durante o período de reclusão e também por conta da questão da mudança de valores, porque quando você começa a perder entes queridos ou perde a sua saúde, você começa na minha opinião, olhar mais para coisas relacionadas a si mesmo. Há Então, a uma cirurgia autovalorização, é verdade. isso. A plástica, ela entra como essa busca da tua autoestima, de você se sentir melhor, de você se sentir mais bonito. Então, acho que essa procura foi por conta disso. As pessoas falaram, poxa, eu gasto com tanta coisa supérflua, eu não vou gastar comigo agora? Eu não posso viajar porque as viagens estavam suspensas, né? Então, vamos fazer a tão sonhada plástica que eu já desejo há tanto tempo e nunca fiz. Com Então, esse eu aumento, acredito que tenha com sido esse por isso. aumento de demanda, também aconteceram muitos casos, Brasil afora, de problemas, né, de intercorrências que metem um certo medo nas pessoas. Essa questão medo ainda é preponderante? Sim, porque quando você se submete a um procedimento que você é obrigado a fazer, por exemplo, você tem um problema de coronária e você tem que fazer uma cirurgia cardíaca. Você, por mais medo que você tenha, você enfrenta o medo porque é obrigatório fazer a cirurgia ou o seu desfecho será muito ruim. Na plástica, a gente tem o medo da cirurgia, porém, não há uma necessidade absoluta, digamos assim, em fazer. Então, às vezes, o paciente também ele fica um pouco confuso se é a vaidade muito grande, se realmente é necessário. Então, a gente lida muito com essa questão de colocar em escala de valores mesmo, né? Se aquilo ali é preponderante para mim, se aquilo ali vai mudar muito a minha vida, porque você não tem doença. Não é uma coisa que seja uma indicação absoluta de ser feita, né? É muito a questão emocional, é muito a questão como você se vê. Então, as pacientes passam-se por esse medo. Bem, está na moda agora a lipo HD. Explique para nós. A gente só ouve falar, olha, é um tanquinho na barriga. E aí? Então, a lipoaspiração HD significa High Definition, né, em inglês. Então, seria uma lipo de alta definição. Qual o objetivo dessa lipoaspiração? É trazer para você um corpo mais atlético. É simular, através de luz e sombra, aspirando áreas mais fortemente e aspirar menos em outras áreas, fazendo com que as bordas da musculatura fiquem mais evidentes. E por isso a história do abdômen tanquinho. Porque quando a gente pensa num abdômen muito atlético, a gente vê luz, sombra, volumes em determinadas áreas, depressões em outras. Então, assim é que foi criada esse sistema de lipoaspiração. E hoje a gente vê há algumas mudanças disso. Então, a gente tem hoje uma lipo de média definição, que normalmente são para aquelas mulheres que não querem um abdômen muito trincado, mas que quer alguma definição muscular mais leve. E também o uso dos enxertos de gordura intramusculares. Nós fazíamos antes enxertos só na região do subcutâneo. Hoje a gente aspira a gordura e põe dentro do músculo para que haja um aumento do volume do músculo. Então, aparecer mais musculoso através do enxerto. Então, hoje a gordura sai de um lugar e vai para outro, né? Geralmente ela A é gordura reaproveitável. muito aproveitável. Hoje a gente sabe que as células gordurosas elas também são consideradas células tronco, então elas melhoram muito a qualidade da pele e ela tem sido muito usada para estética, para esse definição de contornos,
para ganho de volume. Então, é assim, é um espetáculo hoje o uso da gordura. A gente prepara essa gordura, retira de uma área, prepara a gordura e injeta em outro local. Doutora Alessandra, também pelo que falam, né? Os leigos falam, quando faz uma lipo, a gordura que sai daquele lugar, ela procura um outro. Ela tem que se adequar a um outro local. Então, de repente, faz uma abdominoplastia e a gordura que estava no abdômen vai para o pescoço, vai para o braço e assim por diante. É isso mesmo? Não, não, não existe esse passeio, digamos assim. O que a gente nota em algumas pacientes é que elas acabam ganhando peso e nas áreas onde foi aspirado, como essa gordura saiu, foi retirada, ela não vai aumentar de volume nesse local, ela vai aumentar onde ela ainda tem células gordurosas. Então, por exemplo, se eu faço uma lipo de abdômen e não aspiro o quadril e essa paciente engorda, no abdômen vai aumentar muito pouco e no quadril vai aumentar mais porque aquela célula de gordura não foi mexida. Então, talvez por isso se fale dessa questão de andar, mas na verdade não há esse passeio, não. Então, para que não aconteça esse passeio, tem que fazer uma geral, né? Faz uma geral e mantém o peso, né? Lembrar que a lipoaspiração ela não é tratamento para emagrecer, ela tira a gordura localizada. Então, se você ganhar peso depois, você perde uma parte desses resultados. Bem, Provavelmente não vai ficar igual. a cirurgia plástica precisa de mais cuidados no pós-cirúrgico do que propriamente na cirurgia. Isso as pessoas já estão mais conscientes, já funciona mais? Sim, hoje nós temos a ajuda da fisioterapia, que é uma especialidade hoje, a fisioterapia dermatofuncional. As fisioterapeutas entram no bloco cirúrgico com a gente, fazem o taping intraoperatório, que é um sistema que diminui os inchaços, diminui o roxo, e essa fisioterapia ela vai acompanhar muito as pacientes no pós. Então, esse casamento da cirurgia plástica com a fisioterapia foi muito é, espetacular, que eu digo, para que os resultados sejam conseguidos com menos tempo e resultados com pouca demanda de complicações também, porque a fisioterapia ela atua junto com a gente prevenindo complicações. O procedimento da lipo é simples, basta um dia, não precisa ficar hospitalizado, já vai para casa no mesmo dia? Dependendo do volume da lipoaspiração. Se for uma lipo pequena, a gente consegue dar alta no mesmo dia. Se for uma lipo corporal completa, com várias áreas do corpo aspiradas, o ideal é que o paciente mantenha pelo menos 24 horas de observação internado. E aí, posteriormente, essa avaliação, aí ele vai para casa. E todos esses procedimentos são realizados em hospital, né? Mauro, normalmente, procedimentos de média complexidade e alta complexidade, eles não devem ser realizados em clínicas. O ideal é que a lipoaspiração, principalmente, que eu acho que é o nosso tema principal em relação a lipo de consultório, lipo de hospital, o nosso conselho, ele orienta que seja feito a nível hospitalar e com a presença de um anestesista, porque o anestesista é o que vai fazer a sedação e vai controlar a parte hemodinâmica do paciente. Então, ele vai controlar a pressão, ele vai controlar pulso, ele vai ser o copiloto, digamos assim, da equipe. Eu vou ser o piloto como cirurgião, eu indico o procedimento, eu faço o procedimento, o anestesista está ali do lado me ajudando a controlar hemodinamicamente esse paciente. Então, não é indicado a gente fazer lipo em consultório sem anestesista. Não, esse tipo de cirurgia infelizmente, ele ganhou uma proporção muito grande, porque o paciente quer facilidade, né? Ele quer coisas rápidas, simples. E acaba, às vezes, submetendo a alguns riscos desnecessários por conta de simplificar um procedimento que tem que ser tratado com seriedade. Eu também já ouvi falar que, em vez de fazer numa vez só todo o procedimento do corpo, seria melhor dividir. É isso? Isso depende muito do quantidade de gordura que vai ser aspirada e da superfície corporal que vai ser aspirada. Hoje a gente tem uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina de que não deve ser aspirado mais de 60% de área corporal. E mais de 7% do peso corporal também não deve ser aspirado. Então, se você tiver dentro desses 60% e dentro dos 7%,
você pode fazer uma vez só, não há problema. O que não pode é extrapolar isso. Qualquer área do corpo humano pode ser aspirada? Quase todas, né? Desde que haja um coxim gorduroso que seja suficiente para ser aspirado. Por exemplo, tem áreas que a gente tem pouquíssima gordura. Mãos, por exemplo, dificilmente você vai ver uma mão com gordura. Então, Não, essa a área é gente uma área está vendo agora a do Rei Charles. Você deve ter visto, né? Que é dedo de linguiça. Ali não pode fazer aspiração, não, né? aí é mais difícil, porque são áreas de inervação, de vascularização, né? Tem riscos aí para a gente fazer. Mas as Doutora áreas mais Alessandra, procuradas são abdômen, dorso, papada é muito procurada. Isso aí a gente pode fazer tranquilamente. Culote para as mulheres, né? Que incomoda bastante. quer dizer que aquela técnica de avançar o queixo já não funciona tanto. Tem que fazer a papada, né? Deixa eu lhe perguntar outra Não, coisa. ainda tem indicação a bucomaxilo, para alguns casos sim que são problemas ósseos. A lipolaser, o que vem a ser? É uma lipoaspiração assistida pelo uso da tecnologia do laser. O Ela não é laser, invasiva. ela é invasiva tão quanto uma lipo tradicional, mas ela tem um plus, ela tem uma vantagem em relação à lipo tradicional, porque ela consegue fazer uma retração de pele. Na lipoaspiração, a gente tem uma retração que ela é conduzida única e exclusivamente pelo teu próprio organismo. Então, se você tem mais idade, você tem menos colágeno, você tem menos retração de pele. Na lipoaspiração a laser, a gente usa a tecnologia do laser para aumentar essa elasticidade cutânea, aumentando a aderência dessa pele. Então, você melhora o colágeno daquela região para que a pele fique mais firme. Então, o laser ele vem com essa tecnologia para nos ajudar na flacidez de pele. Depois de uma lipo, em média, quanto tempo a pessoa pode voltar a trabalhar, a sair? Tem que sair Normalmente, distinta, né? com 7 dias, ela volta a trabalhar. 15 dias. Volta com 7 dias já Ah, consegue. 7 dias. 7 dias hoje. Dirigir, voltar a uma E vida quase trabalhar normal. quase normal. Lógico que ela ainda vai ter ainda edema, que é o inchaço pós-operatório, e ela ainda vai precisar continuar com o tratamento fisioterapêutico. Esse tratamento aí dura em torno de 2 meses, mas ela já consegue voltar para as atividades dela normais com 7 dias, na maioria dos casos. O que é prótese de recuperação rápida? Prótese de recuperação rápida é uma técnica em que se põe a prótese em duplo plano, uma parte dessa prótese fica abaixo da musculatura e outra parte da prótese, o polo inferior, fica abaixo da glândula. E ela consta de 14 passos, são vários pequenos procedimentos técnicos que facilitam a inclusão da prótese e a recuperação do paciente de forma mais rápida. Por isso, Isso é prótese de recuperação, recuperação isso é a rápida. prótese de mama que você está falando, né? Prótese de mama e só inclusão. Não está incluído aí as cirurgias de mastopexias, que são os levantamentos de mama. Quando você quer só aumentar a mama através de uma prótese, aí você pode usar essas técnicas de recuperação mais rápida. O Eu paciente tenho, levanta o braço mais rápido, volta a dirigir mais rápido. eu tenho lido alguma coisa que tem aumentado muito explante de silicone. Por quê? Sim, o silicone é um material aloplástico, que a gente chama, então ele não faz parte da nossa biologia, e por isso, por ser uma prótese, ele pode ter alguns problemas com essa prótese. E entre eles foi descoberta a doença do silicone. E o que O vem a que que ser? é a doença do silicone? É uma reação inflamatória. O organismo, através de um gatilho, que esse gatilho pode ser a prótese de silicone, mas pode ser o alumínio da vacina, pode ser alguma coisa que O o paciente entrou em organismo contato. recusa, né? O organismo ele libera um sistema imunológico, ou seja, ele libera uma cascata de reações imunológicas que vai reagir contra a prótese, formando um processo inflamatório, e o paciente cursa com alguns sintomas: fraqueza, mal-estar,
queda de cabelo, insônia, lapsos de memória, dores articulares. Estes sintomas, eles são muito vagos, porque várias doenças ocasionam os mesmos sintomas. Por isso, é muito difícil a gente conseguir fazer o diagnóstico fechado da doença do silicone. Mas algumas pacientes são diagnosticadas e preferem retirar o implante, ou seja, fazer o explante. E fazer uma Qual é a... recuperação mamária. E aí tem duas formas de ser feito isso. Ou o paciente só tira a mama e não faz nada, volta ao que era antes, mas normalmente com pitose, com queda da mama, porque essa mama já foi esticada, né? Essa Cara. pele já foi esticada. Ou ela retira a prótese e faz a mastopexia, que é o levantamento dessa mama, e pode ser feito também a lipoenxertia, que foi o que a gente falou. A gente usa a gordura de um outro lugar e enxerta na mama para poder recuperar um pouco de volume, porque normalmente essas pacientes põem prótese de 280, 300, 300 e poucos ml, e aí eu vou ter que recuperar esse volume com a gordura. E esse volume aí de ml também diminuiu bastante, né, doutora? Muito, né? Nós vivemos uma O pessoal, fase no de início, grande... pegou corda, tanto os médicos quanto os pacientes, do modelo americano, né? E agora parece que Exato. estão encontrando o modelo brasileiro. Exato. E a moda agora é prótese pequena e que não fique aparecendo muito as bordas. Totalmente o contrário do que era antes, que as pacientes chegavam querendo que aparecesse que era prótese. E agora elas querem uma coisa mais delicada, mais harmônica. Elas chegam a dizer que é uma coisa mais elegante do que anteriormente, Sim, né? até porque anteriormente era facilmente identificável, é prótese, né? Não tinha outra alternativa. Isso. Hoje a gente, com essa questão de se mudar o plano também de colocação, a gente tem colocado muitas próteses abaixo do músculo, você não consegue mais identificar tão facilmente quando é prótese. Você vê que E, tem um colo e a bonito e não cirurgia é sabe que é feita prótese. pela auréola, né? O que não deixa cicatriz. Então, toda a cirurgia, Maura, ela acaba deixando alguma cicatriz, mesmo que seja pela areola. Só que existem algumas posições de cicatriz que são menos visíveis. A cicatriz mais realizada para prótese é a do sulco inframamário, que fica embaixo da mama. Essa cicatriz é a menos visível e é a que é mais utilizada no mundo todo. Em segundo lugar, a periareolar, que é essa da areola, e em terceiro lugar, pela axila. Essas são os percentuais, mais ou menos, de incidência E da essa colocação da prótese. decisão no caso da médica, né? Ela Ou é é da uma decisão paciente? conjunta. Na maioria das vezes é conjunta, porque as pacientes hoje elas são extremamente bem informadas, né? Elas já chegam no consultório com, às vezes, modelos de prótese que elas querem, por onde ela quer colocar, em que plano ela quer colocar. Então, a gente procura, lógico, dar a nossa opinião, nossa experiência enquanto cirurgiã, para o que seria melhor para ela, mas eu tento sempre na minha prática ouvi-la, porque eu acho que a decisão tem que ser em conjunto, afinal de contas, eu tenho que agradá-la, ela que tem que me dizer o que ela acha bonito. Lógico, não pode ter uma desarmonia, mas se eu puder chegar próximo do que ela deseja, vai ser um sucesso, porque eu vou alcançar a expectativa dessa paciente. Doutora Alessandra, os insumos da cirurgia plástica. Eu li alguma coisa que, como a China passou 2 anos sem fabricar e é o principal fabricante do silicone, da prótese de silicone, isso estava faltando no mercado, ou o preço disparou, coisa assim? Exatamente, nós tivemos um desabastecimento por conta que o silicone médico, que esse silicone é utilizado por várias fábricas no mundo todo, ele é proveniente da China. E por conta da pandemia, essas fábricas ficaram desabastecidas. E, consequentemente, a cirurgia plástica teve uma queda, nesses implantes, na produção desses implantes. Porém, com o tempo, a pandemia, graças a Deus, deu uma arrefecida e os estoques voltaram a aumentar novamente. Então, agora a gente está com todas as fábricas com os estoques completos. Tempo de utilidade, tempo útil do silicone, mudou alguma coisa? Ou Sim, de 10 em alguns anos 10 anos atrás, tem que repor? isso. Há alguns anos atrás nós tínhamos essa máxima, né? Porque foram feitos vários trabalhos
científicos que esses trabalhos mostravam que em torno de 9 a 10 anos as próteses rompiam. Então, se aconselhou durante muito tempo que quando chegasse com 10 anos, a paciente deveria trocar a prótese. Porém, as próteses mudaram, a forma de fabricação hoje é diferente, as texturas das próteses são diferentes, então não se tem mais essa recomendação de troca com 10 anos. Você tem que fazer exames anuais, até porque nós somos mulheres, a gente precisa verificar como está a mama como um todo. Se o silicone estiver normal, não há obrigação de troca, mantém essa prótese mais de 10 anos. A mama ainda está na liderança da demanda? Supera a lipoaspiração? Ela ainda está na liderança, mas sempre eu digo que é um jogo difícil, porque a lipoaspiração também é um procedimento muito procurado e ele é muito associado com outras cirurgias. Então, você vai colocar prótese, faz a lipo. Vai fazer cirurgia de pálpebra, faz uma lipo junto. Então, é um procedimento que ele sempre vai estar no topo das cirurgias mais realizadas no mundo todo. Às vezes, os anos mudam e trocam um pouco essa ordem, mas sempre assim, prótese de mama e lipoaspiração sempre na frente. A senhora falou agora de pálpebra. Tem uma idade média para buscar esse tipo de cirurgia? Geralmente, após os 40 anos, a pálpebra já começa a ter uma certa flacidez, os pacientes já começam a se incomodar com as rugas e com as bolsinhas palpebrais. Então, após os 40 anos, normalmente as pacientes já procuram o procedimento para melhorar essa aparência de cansaço dos olhos. É muito frequente. Esses procedimentos com preenchedores, com botox, eles têm ganho também uma grande demanda. Isso Sim, interfere ou colabora na cirurgia plástica? eu digo que é o casamento perfeito. Os procedimentos estéticos junto com a cirurgia plástica. Se você tem um paciente que tem pele bem tratada e que faz procedimentos estéticos, o resultado da cirurgia plástica vai ser muito melhor, porque são complementos um do outro. Muitas coisas que a cirurgia plástica não consegue corrigir, a gente consegue com pequenos procedimentos estéticos. Vou te dar um exemplo da pálpebra. A gente pode tirar as bolsinhas de gordura e pode Tira a tirar a olheira flacidez. também, doutora? Tira a olheira? Então, a olheira vai ser corrigida pelo procedimento estético. Os Hum. pezinhos de galinha, que ficam aqui, rugas periorbitárias, vulgarmente pezinhos de galinha. Essas rugas elas vão ser corrigidas com a toxina, vão ser corrigidas com fios de PDO. A Então, a verdade é cirurgia que plástica não quem vai conseguir. começa não para mais, né? Não dá para parar. Começou, Porque o trem você anda. você se sente melhor, né? Sim, Você se sim. vê mais bonito. Você agora com a questão da internet, você se olhar no vídeo e se sentir pleno, cheio de colágeno, quem não gosta, né? Então você começa a fazer, você quer sempre estar melhor, quer sempre estar mais bonito. Implante de cabelo. Cirurgia muito realizada e nós temos assim um avanço grande dessa cirurgia por conta dos implantes que com a técnica FUI, que são implantes fio a fio, que você não precisa mais retirar aquela faixa de cabelo que se retirava atrás para poder fazer o implante. Então, é a cirurgia mais realizada em homens é o implante de cabelo, sem dúvida, e os resultados são fantásticos. Cada vez eles estão mais com um aperfeiçoamento melhor. Os cirurgiões se aperfeiçoam muito no implante de cabelo. Também tem uma vida útil limitada? A gente diz que a genética do cabelo, da região occipital, da região de trás, é uma genética muito boa. Porém, os fatores genéticos, eles permanecem de queda. Então, o ideal, volta à história do casamento perfeito. O ideal é você fazer a cirurgia do implante e continuar com os tratamentos capilares para estimular esse couro cabeludo, estimular a circulação desse local. Então, você sempre vai usar uma medicação tópica, como um minoxidil, como a finasterida, e assim outras tantas medicações, para que esse fio continue firme, para que tenha menos queda, fique mais encorpado. Então, você consegue associar aí as técnicas. E esse fio seque naturalmente, ele vai ficar branco no envelhecimento e assim por diante, né? Isso, isso. Ele segue a genética do paciente. Segue a Doutora genética. Alessandra,
Muito obrigado por essa consulta pública. A gente acabou andando em tantos assuntos bem Verdade. diferentes, né? É sempre interessante, há uma dúvida muito grande, querer fazer, quase todo mundo quer, mas esbarra na questão medo, talvez na questão preço também. Os insumos são caros, né? Ainda são muito caros, então são esses os dois pequenos empecilhos para a cirurgia plástica, não é isso? Isso, mas eu acho que a questão do medo é você procurar aquela cirurgião que você sente É uma segurança, questão de confiança, sem dúvida. confiança, você operar num hospital adequado, que tenha suporte, e estabelecer muito bem as suas expectativas, conversar com o seu cirurgião e ter essa empatia, porque se você consegue agregar Não dá isso, para segurança e mudar da água confiança, para o vinho, né, doutora? Não, não é assim também. nós temos que ter expectativas realistas, né? Mas você conseguindo alinhar essas expectativas e tendo a segurança no profissional que vai te operar, eu acho que o medo a gente consegue controlar, como eu digo, põe numa caixinha, põe do lado e segue em frente para conseguir o teu objetivo, que é se sentir melhor. Na verdade, todo mundo quer fazer plástica para quê? Para se sentir mais É bonito, para se autoestima, é sentir verdade, é melhor. bem-estar. Sim, e está. Então, é isso. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Obrigada, Mauro. Estou à sua disposição. Quando precisar, estou por aqui. Ok, Obrigada, ok. uma boa noite. Um grande abraço. Abraço.